Deixa eu te perguntar uma coisa, será que ter sotaque atrapalha ou ajuda? Vamos conversar? Namastê, pessoa, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber, e eu tô cheio de sotaque. Como sempre, obrigado por perguntar. Me deu vontade de fazer esse vídeo porque eu tô percebendo que o mundo tá tão esquisito, as pessoas estão tão preconceituosas quando elas percebem que fulano é de outro país, causando aquela sensação de que está invadindo uma área que não é dela, que vai tirar o emprego da pessoa que nasceu naquele lugar. E aí me deu vontade de fazer esse vídeo, porque eu vivo isso há quase 2 décadas, então eu acho que eu tenho propriedade para falar sobre esse problema, ou talvez solução, depende do ponto de vista. Eu sou uma pessoa extremamente positiva, apesar de reclamar o tempo todo, eu sou um cara positivo. Eu sempre olho a vida com um olhar um tanto quanto poliana. Então, não é segredo para ninguém, quer dizer, eu não sei se você caiu aqui de paraquedas, eu moro na Austrália, mas isso não é segredo para ninguém. E morando na Austrália, eu tenho que falar inglês, porque essa é a língua do país. E aí fica aquela coisa, eu tenho sotaque ou eu não tenho? Deixa eu já jogar um balde de água fria na tua cabeça. Todo mundo tem sotaque. Você pode até estar falando a sua língua no país que fala a sua língua. Dependendo da região que você mora e a região que você visita, você vai ter sotaque. Vamos usar o Brasil como exemplo? O sotaque da região do Norte e Nordeste é totalmente diferente da região Sul, que é totalmente diferente do Centro-Oeste, que é totalmente diferente do Sudeste. Então sotaque sempre vai existir. Mas então como é que fica aquela pessoa que vai para outro país e tem que falar a língua nativa? No meu caso, eu falo inglês o tempo todo. E olha, com raríssimas, mas raríssimas exceções, existem pessoas que conseguem mudar para tal lugar e perder o sotaque original. Eu falo raríssimas quando a pessoa já é adulta, tá? Se a pessoa vai quando criança ou até aquele adolescentezinho quase no limite, talvez ela até consiga pegar o sotaque local. Ó, até quase gaguejei, né? Mas enfim, eu penso naquela pessoa que mudou, que migrou já na vida adulta, que foi o meu caso. Vai ser difícil, até porque, se você parar para pensar, a língua é um músculo. Então, você usou a sua língua para falar o tempo todo. Claro que não só a língua, mas a língua tem uma movimentação importante na hora que você fala. E existem alguns sons, existem algumas palavras que você não está acostumado, então vai ser muito normal. O TH, o do thank you, é um tormento na vida de pessoa que não tem o... E não é um encostar levemente a língua nos dentes da frente, mas é muito leve, é encostar e tirar, é muito complicado. Então a maioria dos brasileiros fala thank you, thank you, não fala thank you. E se for exagerar, thank you. Então por aí você percebe que vai ter sotaque. Esse é só um exemplo, tá? Como eu disse, algumas pessoas, raríssimas exceções, conseguem ter um sotaque quase nulo. E dá pra você perder o sotaque no meu caso, por exemplo, do Brasil, paulistano, porque eu sou bem paulistano, e chegar na Austrália, morando em Sydney, e ter o sotaque de Sydney? Dá. Mas o esforço necessário para isso é descomunal. Eu teria que, além de ter aulas de inglês, ter aula com fonoaudiólogos ou professores especializados em te treinar para perder o seu sotaque e falar como um local. Geralmente quem faz isso são atores de Hollywood quando eles vão para os Estados Unidos para fazer filmes. Porque eles não podem... Podem não é bem a palavra certa, né? Eles não deveriam ter o sotaque característico australiano, porque até então o fulano está fazendo um papel, diga-se mesmo que não se fale, de um americano. Enfim, você entendeu o que eu quis dizer. Aí quando você para pra pensar no tormento que é fazer tudo isso só para você perder o seu sotaque, é um esforço que, pro meu ponto de vista, é um tanto quanto impensável. Eu acho que sotaque abre portas, mas vamos voltar ao que eu te disse no começo do vídeo. Depende também do lugar que você está vivendo. Eu vou dar o meu exemplo da Austrália. A Austrália é um país que tem as portas abertas para a imigração. Apesar de ter dilemas em relação a isso, é diferente aqui.
Então, pro meu ponto de vista, ter sotaque é muito positivo. Eu acho que quando eu falo com o meu sotaque, as pessoas elas ficam interessadas em saber o que eu falo. Elas ficam pensando na minha história, o que eu tenho para falar, de onde eu sou. É batata. Eu chego em qualquer lugar, as pessoas vão perguntar, você é francês? Um ou outro acaba perguntando, você é italiano? Mas é raríssimo alguém chegar para mim e perguntar se eu sou brasileiro. Já falei isso, talvez por eu ter uma atitude um tanto quanto snob, porque não dizem que os franceses são snobs. Eu não acho isso, eu adoro o francês, adoro a cultura francesa, eu adoro a língua, mas tem gente que fala que sou metido. E eu não sou. Tá? Você pode me encontrar, você vai conversar comigo, você vai ver que eu sou um cara muito gente boa. Mas vai saber. Mas então, a gente tem que falar sobre os lados positivos, principalmente quando você mora na Austrália e você fala inglês com o seu sotaque. Ó, vamos deixar bem claro que o importante é você saber pronunciar. Não tem problema nenhum em você ter sotaque. O problema é você não saber falar. Se você fala com sotaque e você fala articulando bem as palavras, as pessoas vão entender o que você quer dizer. Por exemplo, se você pega um australiano que chega no Brasil e fala frango, ele não vai falar frango, ele vai falar frango. Você vai entender que frango é frango. Consegue perceber? E isso não cria um charme? Então, aí como é que funciona na Austrália? Diversidade é a regra, não é a exceção. Isso significa que a Austrália é altamente multicultural. É mais comum ter sotaque do que não ter aqui. Uma coisa que eu deixo muito claro, sotaque é identidade. Como eu disse, ela conta a sua história, de onde você veio. O seu sotaque desperta uma curiosidade nas pessoas. Você já parou para pensar quantas conversas começam pelo simples fato da pessoa estar intrigada, pelo simples fato de você ter um sotaque, nossa, simples. Ó, eu sendo redundante. Como eu disse, depende do lugar que você está. Eu noto sim que o australiano, com exceções é claro, a gente não pode generalizar, mas na sua grande maioria ele é mais aberto a culturas diferentes. Ele é curioso, ele quer saber de coisas que ele não vive, até porque a Austrália está lá do outro lado do mundo. E isso é uma coisa que eu gosto, essa característica do australiano de tentar entender um pouco de outras culturas. Não é igual a algumas bolhas, eu não vou falar de nacionalidade que é assim, mas tem algumas nacionalidades que por fora do país deles nada existe. Eu vou inventar, um país chamado, um país chamado laranja, por exemplo. Quem é de laranja não consegue entender que existe um país chamado verde, um país chamado azul, um país chamado amarelo. Não tem ideia de que se fala outra língua em outros lugares, não tem ideia de capitalismo, não tem ideia de nada. E isso você não vê na Austrália, mais uma vez, com exceções. Uma coisa que eu adoro daqui é que ninguém espera a perfeição. Então, como é um país que recebe gente do mundo todo, o inglês ele é prático e acolhedor. Ele não é um inglês que te julga. Nossa, meu passarinho hoje tá atacado. Eu espero que você não esteja ouvindo esses pipipi, porque ele tá atacadíssimo. Então, o que acontece? Experiência vira conexão. Você aprende com o mundo. Você não aprende olhando pro seu próprio umbigo. Se bem que aprende também um pouco, mas tem uma hora que você tem que expandir um pouco seus horizontes. Convivendo com sotaques diferentes, você acaba desenvolvendo uma escuta mais global, empática e principalmente aberta. Agora, uma coisa que é bem interessante, mercado de trabalho. Sabe o que acontece nesse espaço? O mercado valoriza a pluralidade. Nossa, é difícil essa palavra, né? Pluralidade. Sabe o que é isso? Empresas australianas, na sua grande maioria, buscam a diversidade como seu ativo principal. Eu sinto isso todo dia quando eu vou trabalhar. A magia, a beleza de você ter um time onde as pessoas são de lugares totalmente diferentes. A troca é tão incrível. Às vezes as pessoas falam algumas coisas que fica difícil que eu entenda, porque não é parte da minha realidade. Mas isso abre o meu olhar para um mundo diferente. E cada vez que isso acontece, eu melhoro como ser humano. E essa troca faz com que a pessoa que me deu essa informação também melhore, porque ela percebe que o mundo é diferente. Você está vendo como todo mundo ganha quando a gente tem sotaque diferente, quando a gente tem culturas diferentes? Quando você tem sotaque, você ajuda a desconstruir estereótipos. Porque você acaba vivendo a sua verdade com mais autenticidade.
E aí o que acontece? Você acaba abrindo caminho para que as outras pessoas sintam-se tão bem e elas acabem fazendo a mesma coisa. Isso aqui é uma coisa assim que eu acho extremamente importante. A Austrália é sobre vivência e não performance. Aqui, ser gentil, viver bem, levar a vida de uma forma mais leve e, vamos abrir aspas aqui, com muito mais equilíbrio, importam muito mais do que seguir regras rígidas sobre linguagem. Então, pensando desse ponto de vista, e olha que eu não falei sobre tudo que eu poderia ter falado, eu tentei resumir ao máximo algumas ideias, mas a partir desse ponto de vista, você acha realmente que é preciso a gente perder o nosso sotaque para ficar tão engessado e tentar soar como fulano daquele país ou daquela cidade? Acha mesmo? Claro que tudo também tem um lado negativo, tá? Então eu vou dizer aqui alguns pontos muito rápidos. Quando você tem sotaque, existe a dificuldade inicial de compreensão. Por isso que eu falo que é tão importante a gente articular quando fala qualquer coisa. Existe um preconceito sutil, com certeza. Isso acaba abalando a nossa confiança, aquela coisa interna. Você sempre se coloca à prova do tipo, será que eu estou sendo bom o suficiente? Você se sente menos fluente o tempo todo, não importa, porque quanto mais você sabe, quanto mais você aprende, mais dúvidas você tem. Então dá sempre aquela sensação de que eu não sei nada, eu tô péssimo. Além do fato de que a gente também acaba perdendo um pouco da nossa língua natal. Claro que eu não tô perdendo meu português, você tá vendo que eu falo fluentemente português com você. Mas quantas vezes eu quero falar uma palavra e essa palavra não vem na cabeça? Vai vir depois de alguns minutos, em alguns casos até algumas horas. E do nada, às vezes, conversando até com um brasileiro, olha, eu não sei que mágica é essa, a gente começa a falar inglês no meio das coisas. É uma coisa que é irritante. Então esses lados negativos atrapalham um pouquinho, viu? Eu não falei que a maioria das empresas querem essa diversidade, mas também existe a possibilidade de que o seu sotaque traga uma desvalorização da sua vida profissional. Eu diria mais da sua bagagem profissional ou vida. Bagagem. Os processos seletivos são muito mais desafiadores. Não tem jeito, porque você se coloca à prova antes da pessoa que vai te colocar à prova. Uma coisa que eu acho interessantíssima é a dificuldade, a adaptação do humor local. Porque as pessoas são diferentes. Imagina, você vem do Brasil, onde as pessoas são mais abertas, e você chega na Austrália, que ainda é um pouco mais aberto, mas é um aberto mais fechado. Agora esse aqui é o ponto principal na desvantagem de ter sotaque e, claro, falar outra língua. Sensação de ser um eterno estrangeiro. Olha, não importa, você pode morar 1000 anos no local, o seu sotaque sempre vai trazer aquela sensação de que você é de fora. E aí cabe a cada um saber lidar com isso. Eu lido muito bem. Tem horas que eu acho que meu sotaque me atrapalha, claro que sim, mas isso não é por causa das pessoas, mas isso é uma percepção minha. É aquela autossabotagem, quando a gente não sai da nossa cabeça, a gente sempre tem aquela sensação de se achar pior por algum motivo ou outro. Então, nesse sentido, eu tenho essa sensação de que, sim, nem sempre é tão bom ter sotaque, mas quando você para pensar de uma forma mais ampla, ter sotaque, principalmente morando na Austrália, faz com que eu faça mais amizade, faz com que eu enxergue o mundo de uma forma muito mais diferente, faz com que eu me transforme num ser humano muito melhor, faz com que eu mude minhas ideias, faz com que eu esteja aberto para o novo, faz com que eu me desconstrua, faz com que eu seja pior ou melhor ou mais ou menos ou qualquer coisa, mequetrefe ou uma coisa fabulosa. Ter sotaque me traz essa sensação de que eu sou um cidadão do mundo, de que eu sou um cara que não estou limitado. Eu não estou dizendo que a pessoa que não vai morar em outro lugar, ela vai ser limitada. O que eu estou querendo te dizer é que quando você desbrava outros mares, quando você conquista outros mundos, se você não aprender a lidar com seus monstros internos e entender que esses desafios te transformam num ser humano muito melhor, significa que você não entendeu essa jornada toda. Olha, eu não sou o dono da verdade, mas eu gosto de conversar sobre coisas que despertem, de certa forma, uma curiosidade nas pessoas, uma inquietação. E eu já fiz vários vídeos sobre sotaque, sobre falar inglês, como isso muda a minha personalidade, como isso é uma percepção, tá?
como isso me deixa uma pessoa às vezes mais introvertida, às vezes mais extrovertida, como isso dificulta certos pensamentos, como isso melhora a minha vivência. Eu já fiz tanto vídeo que, olha, nem eu sei quantos vídeos tem nesse canal falando sobre isso. Mas se você gosta desses papos que a gente tem, para assistir um vídeo qualquer, sempre vai ter um assunto diferente. Se eu lembrar de um vídeo ou outro, eu vou deixar na barra de descrição para você assistir agora que a gente está acabando esse papo, tá? Vai lá, clica nesses links e aproveita para se divertir comigo. Você vai ver que, olha, eu mudo de opinião exatamente por ter esse sotaque, por ter essa possibilidade de viver uma vida. Olha, eu tô ficando de viver, mas enfim, de viver uma vida diferente todo santo dia, né? Vai estar na barra de descrição, tá? Gostou do vídeo? Eu espero que sim, eu espero que isso faça com que a gente melhore, amplie a nossa mente. Se gostou, já sabe o que fazer. O importante também é estar inscrito no canal. Se você gosta, né, desse papo que a gente tem, se você gosta de mim, que tal apertar esse botãozinho de inscrever, seguir, seja lá o que for. Quem sabe assim você seja comunicado de outros vídeos, não é? Muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça que a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, pessoa! Tchau!